Capítulo 6. Os dois grandes conflitos mundiais. A Primeira Guerra Mundial. As grandes disputas geradas no século XIX não poderiam terminar em paz. A corrida colonial foi acompanhada de uma corrida armamentista de enormes proporções, como se viu. As tensões internacionais cresceram em tal ordem que, apesar dos esforços de paz do Papa Bento XV junto aos governos, tudo culminou numa guerra como jamais o mundo vira antes, a Grande Guerra, como ficou logo conhecida. Essa guerra não foi apenas fruto da corrida colonial, mas o desembocadouro de todas as divergências internacionais do século XIX. Costuma-se até assinalar o término desse século com o ano de 1918, o do fim do grande conflito. As estratégias oponentes. A Grã-Bretanha precavera-se com a maior esquadra do mundo. A Alemanha, com o melhor e maior exército. Era evidente o comportamento estratégico de ambas as potências para a guerra. Embora entusiasta da Marinha Imperial, a ponto de levá-la ao segundo lugar entre as demais do mundo, sendo, entretanto, aproximadamente a metade da inglesa, o Kaiser tinha herança de uma tradição terrestre para a guerra. A Grã-Bretanha haveria de manter-se firme em sua estratégia marítima, como sempre o fizera. Entretanto, nem tão terrestre nem tão marítima foram, respectivamente, as condutas estratégicas da Alemanha e da Grã-Bretanha. Desde o início do conflito, o plano alemão havia sido a invasão da França através da Bélgica, pelo famoso Plano Schlieffen. Fracassando nessa invasão, com o estabelecimento das enormes linhas de trincheiras, estabilizando-se também a frente oriental com linhas de trincheiras ao longo do Império Russo, desde o Mar Báltico até o Mar Negro, seria preciso tentar uma decisão no mar. A guerra de curso do século XX, o cruzador alemão ainda capturando um mercante inglês na Primeira Guerra Mundial. Por Schoen. Até aí, no entanto, qual tinha sido o pensamento inglês? Poderia a Grã-Bretanha adotar a concepção estratégica das três primeiras grandes coligações contra Napoleão, essencialmente marítima, ou a da quarta grande coligação, que levou os soldados ingleses ao continente para a Batalha de Waterloo? Só que, na última grande coligação, não havia mais inimigo no mar. A Batalha de Trafalgar, de vitória britânica, liquidara com a ameaça marítima francesa. Agora, os britânicos tinham um inimigo também forte no mar. Não bastaria apenas o bloqueio, nem seria acertada uma estratégia preponderantemente terrestre. A França aliara-se à Grã-Bretanha. Para ela era interessante contar com o reforço inglês no continente para que não tivesse que bater-se sozinha na frente ocidental. Sozinha, de qualquer modo não haveria de ficar, já que a neutralidade da Bélgica havia sido violada e os belgas, sob o comando de seu enérgico soberano, o rei Alberto I, combateram bravamente ao lado dos franceses e dos ingleses. Formaram-se logo duas correntes de pensamento estratégico. Uma liderada por Lord Kitchener, conde de Khartoum, veterano soldado inglês, sexagenário, cuja voz se fazia ouvir com grande acatamento no gabinete de guerra britânico. Era Lord Kitchener favorável à estratégia direta, isto é, ao desembarque de tropas no continente, para lutarem ao lado dos franceses. O emprego da Royal Navy seria secundário, de caráter defensivo, para manter abertos os portos ingleses e garantir o comércio marítimo. A outra corrente era liderada pelo almirante Barão Fisher de Kilverstone. Lord Fisher encontrava no emprego da esquadra britânica a chave do êxito para a grande luta. Dever-se-ia empregá-lo ofensivamente, obrigando a esquadra alemã a um encontro decisivo. Depois de liquidada a ameaça marítima, então poder-se-ia fazer um desembarque no Báltico, por onde se chegaria mais facilmente a Berlim. Fisher via a grande ameaça que a marinha alemã causava aos interesses ingleses. O tempo lhe daria a razão, quando da terrível campanha submarina e restrita. Prevaleceu o ponto de vista de Kitchener, para contento dos franceses. A tragédia dos Dardanelos. Depois de algumas batalhas e outras ações isoladas, das quais as mais importantes até então foram as batalhas de Coronel e das Ilhas Falklands, em novembro e dezembro de 1914, onde alternaram-se vitórias alemãs e britânicas, vão os aliados defrontar-se com um grande problema. Depois de a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha, a Rússia e a Áustria-Hungria estarem engajadas, a Turquia entrou na guerra, em outubro de 1914, ao lado dos impérios centrais, Alemanha e Áustria-Hungria. As frentes estavam paralisadas, tanto a ocidental quanto a oriental. Foi nessa oportunidade que a Rússia pediu socorro a seus aliados ocidentais, França e Grã-Bretanha. A pressão austro-alemã na frente oriental era grande. Além disso, os turcos invadiram o Cáucaso, obrigando a Rússia a mais um esforço defensivo naquela área. Assim, pressionados,
Os russos necessitavam de apoio logístico, especialmente munições, e precisavam também escoar sua produção de cereais, que tinham em excesso desde que os turcos lhes fecharam o Estreito de Dardanelos para exportações. Encouraçado Deodoro, exemplo de um encouraçado pré-dreadnought, acervo fotográfico do Serviço de Documentação da Marinha. O que fazer pela Rússia? Onde e como fazer? Este problema foi para o Conselho de Guerra britânico, onde as duas linhas de pensamento, a de Kitchener e a de Fisher, colidiram mais uma vez. Decidiu-se chegar à Rússia pelos Dardanelos, afastando-se todas as demais hipóteses de alcançá-la pelo mar. A tarefa de tomar os Dardanelos coube, porém, exclusivamente à Marinha. Winston Leonard Spencer Churchill, então primeiro-lorde do Almirantado, entusiasmara-se com a ideia de chegar à Rússia pelo Estreito de Dardanelos, porém não atendeu aos clamores de Fischer para que aquela tarefa não coubesse apenas à Marinha. Churchill esteve mais interessado em realizar a campanha dos Dardanelos do que em como realizá-la. Os aliados fizeram inúmeras tentativas. Os turcos haviam minado o estreito e fortificado suas margens sob a orientação de um general alemão, von Saunders. Os aliados perderam ali alguns navios, até que perceberam que não podiam tomar os Dardanelos apenas com navios, porque navios nunca tomaram posição alguma de terra. Quando, depois de empregarem até navios novos, como foi o caso dos Super Dreadnoughts classe Queen Elizabeth, o que resultou no pedido de demissão de Lord Fisher, os aliados decidiram usar tropas de terra, já sendo tarde demais. Uma das margens do Estreito de Dardanelos era na Península de Galípoli, onde o desastre foi completo. Tudo aconteceu ao contrário do que se pretendia. A Turquia, Império Otomano, fortaleceu-se e a Bulgária entrou na guerra a favor das potências centrais. Churchill deixou o gabinete de guerra inglês, o mesmo acontecendo com o primeiro-ministro Asquith. Kitchener morreu antes de ser demitido. Tudo porque se empregou erradamente o poder naval. Tudo porque os partidários de uma rígida estratégia terrestre não quiseram abrir mão de suas convicções. O mau emprego dos navios resultou numa custosa lição. A guerra contra a navegação mercante. O grande revés experimentado pelos aliados com a campanha de Constantinopla, como também ficou conhecida a campanha dos Dardanelos, foi seguida em 1916 de uma gigantesca batalha naval, a maior do mundo até então, a Batalha da Jutlândia, também chamada de Skagerrak pelos alemães, que envolveu 250 navios, sendo 151 ingleses e 99 alemães. Tal batalha, apesar de sua magnitude, não teve consequências estratégicas importantes. Tudo continuou como antes no mar. Não tendo havido vencedores bem definidos, também não houve resultados claros. Ambas as esquadras, a britânica e a alemã, continuaram a ser o que já vinham sendo, esquadras em potencial, flags in beam. A estratégia marítima britânica envolvia uma atividade principal, o bloqueio do inimigo. Esse bloqueio, muitas vezes furado, não conseguiu impedir que um perigosíssimo elemento aparecesse no cenário da guerra naval, o submarino. O submarino era uma arma obscura. Ninguém conhecia exatamente seu valor. Nunca havia sido experimentado em larga escala. Era conhecido apenas como um navio adequado para a defesa dos portos. O submarino era, exclusivamente, um navio de emprego defensivo. Entretanto, tendo finalmente fracassado a célebre ofensiva de Verdun, levada a efeito pelos alemães no começo de 1916, permanecendo estabilizada a frente ocidental, tendo sido infrutíferos os resultados da Batalha da Jutlândia, a guerra estava no impasse. Sem condições de alcançar cedo uma vitória que pretendiam obter sobre a França com 6 semanas de guerra, os alemães voltaram-se tenazmente contra os aliados no mar, especialmente contra a Grã-Bretanha, lançando as campanhas submarinas. Ao começar a guerra, os ingleses tinham 64 submarinos, os franceses, 73, e os alemães, 23. Quando a guerra terminou, os alemães haviam construído mais de 800 submarinos, o que mostra a importância que deram a este tipo de navio. A primeira campanha submarina foi em 1915, a segunda, em 1916. Ambas, porém, foram restritas, isto é, tinham como objetivos navios mercantes inimigos, preferencialmente aos de guerra, quando em águas declaradas como zona de guerra. Dentre os navios afundados, no entanto, contavam-se frequentemente navios neutros, o que gerava protestos diplomáticos. A guerra restrita dava poucos resultados, considerando-se, sobretudo, o abuso de bandeiras neutras por parte dos ingleses. Por fim, em 1917, o imperador da Alemanha, Guilherme II, proclamou a campanha submarina irrestrita.
Os alemães afundariam os navios mercantes de qualquer nacionalidade que navegassem na zona de guerra em torno das Ilhas Britânicas. Os alemães pretendiam liquidar com a economia inglesa e fazer o povo inglês padecer de fome, já que a Grã-Bretanha importava alimentos em grande quantidade. Os alemães calculavam que, em 1917, a comida era transportada para a Grã-Bretanha por 10.750.000 toneladas de navios mercantes, dos quais 2/3 eram ingleses. Os alemães pretendiam afundar uma média de 600.000 toneladas de navios mercantes por mês, fazendo com que em pouco tempo a Grã-Bretanha passasse fome. Tudo teria dado excelente resultado para os alemães, não fossem estudos novos que se fizeram sobre o tráfego marítimo. Os ingleses vinham tendo pesados prejuízos na guerra contra a navegação mercante, em face dos elevados índices de afundamento por submarinos alemães, conforme se pode ver abaixo. Mês de 1917. Fevereiro, estimativa alemã, 781.500 toneladas, registro inglês 536.334 toneladas. Março, estimativa alemã, 885.000 toneladas, registro inglês, 603.440 toneladas. Abril, estimativa alemã, 1.091.000 toneladas, registro inglês, 875.023 toneladas. Maio, estimativa alemã, 869.000 toneladas, registro inglês, 594.654 toneladas. Junho, estimativa alemã, 1.016.000 toneladas, registro inglês, 684.667 toneladas. Julho, estimativa alemã, 811.000 toneladas, registro inglês, 549.047 toneladas, e média mensal, estimativa alemã, 908.917 toneladas, registro inglês, 680.628 toneladas. Tal situação apresentou-se gravíssima para os britânicos. Havia, porém, uma solução preconizada pelos oficiais mais jovens do almirantado. Por estudos feitos, conforme acima mencionado, verificou-se o seguinte: o tráfego no Canal da Mancha, realizado em comboio, trazia o índice de apenas 5 afundamentos em 2.600 viagens, o que significa apenas 0,19% de perdas. Nas viagens para a Noruega, com o uso de comboio, as perdas eram da ordem de 0,24%, enquanto que sem comboio elevavam-se a 25%. Tais resultados induziam ao uso do comboio como medida geral a ser adotada para o tráfego marítimo durante a guerra. O almirantado britânico, contudo, reagia à ideia, fundamentando-se em argumentos aparentemente razoáveis como: a velocidade do comboio teria que ser reduzida em função do navio mais lento, o que aumentaria demasiadamente a demora nas travessias. B. Os portos ficariam congestionados em face da chegada simultânea de um número grande de navios para as operações de carga e descarga. C. A viagem em grupo aumentava os riscos de colisão e de consequente perda de navios. D. O emprego de navios de guerra para a cobertura dos comboios retirá-los-ia de missões ofensivas, com prejuízo para o desenvolvimento das operações navais. Os oficiais partidários do comboio contra-argumentaram e por fim viu-se que tinham razão, pois os comboios poderiam ser agrupados de modo a se comporem de navios com velocidade aproximadamente igual, os muito lentos viajariam escoteiros, isolados, assim, não haveria substancial prejuízo na rapidez das viagens. B. A chegada programada, em certa data, de um comboio de navios, permitiu melhor planejamento e execução das operações de carga e descarga do que a vinda aleatória de navios. Escoteiros, impossibilitados de prevenir sua chegada ao porto, por terem que manter silêncio rádio. C. Os comandantes de navios mercantes mostraram-se hábeis em manter a posição de seus navios em formatura. D. A missão de comboio requisitou poucos navios para escolta, muito menos do que se imaginava, geralmente 5% dos navios engajados em missões operativas, nunca ultrapassando a porcentagem de 15% destes. A vitória do emprego do comboio deveu-se, sobretudo, ao almirante Sims, da US Navy, que tratava, em Londres, do apoio dos Estados Unidos à Grã-Bretanha. Sims exigiu do almirantado britânico a adoção do comboio, pressionando-o a aceitar tal solução, pela qual se entusiasmara ao tomar conhecimento dos estudos realizados, em função da substancial ajuda que os americanos começavam a prestar com sua entrada na guerra. O comboio foi a salvação do tráfego marítimo inglês.
Todas as outras contramedidas mostraram-se fracas em comparação a esta. Depois de usarem minas, redes, hidrofone, mercantes armados, navios armadilha, Q-ships, carga de profundidade e comboio, tudo contra os submarinos, apareceu a grande novidade da época, o avião, também usado em larga escala na proteção à navegação mercante. No final da guerra, 565 aviões, hidroaviões e zeppelins apoiaram comboios, últimos 6 meses do conflito. Voaram uma média de 14.000 horas por mês, marca somente ultrapassada em meados de 1943, na Segunda Guerra Mundial. Tais equipamentos aéreos avistaram 28 submarinos inimigos e atacaram 19. Embora não tenham alcançado nenhum afundamento, seu caráter pioneiro foi brilhante, marcando o início de uma tática antissubmarina que se desenvolveria mais tarde no segundo grande conflito do século. Dentre as centenas de comboios com proteção aérea e de superfície, apenas 6 foram atacados, com 5 afundamentos. O Brasil na Primeira Guerra Mundial. O Brasil não se alinhava entre potências capazes de influir nos negócios europeus. Sequer tinha uma frota mercante significativa a ponto de preocupar seriamente as autoridades federais com a navegação nos mares. 5 anos antes da guerra, 1909, nossa marinha mercante compunha-se de 224 navios a vapor, 120.672 toneladas, e de 298 navios à vela, 62.613 toneladas. À mesma época, a marinha de guerra era respeitável, embora não muito grande, dispondo de 2 magníficos encouraçados do tipo Dreadnought, orgulho das marinhas de então. A guerra, entretanto, era europeia. E pensava-se que poderia ser assim. O livro branco editado pela Alemanha em agosto de 1914, logo após a eclosão do conflito, chamava-o de a Guerra Europeia de 1914. Em 6 semanas a França deveria cair. As lutas foram mais longe, como se viu. Embora geograficamente distantes, éramos moralmente vizinhos, como disse Pedro Calmon. Logo começaram aqui as primeiras advertências. Já em 1915, voltando do Velho Mundo, Miguel Calmon alertara o país num discurso a que chamou as lições da guerra. Formou-se a Liga de Defesa Nacional, que pretendeu o serviço militar obrigatório, a fim de pôr a nação em condições de defender-se. Nesse campo surgiram nomes ilustres que não se conformavam com a neutralidade declarada do Brasil perante as hostilidades da Europa. Dentre eles os de Olavo Bilac, Afonso Arinos e Rui Barbosa. A campanha foi veemente. Em 1917, na campanha submarina irrestrita, os Estados Unidos da América entraram na guerra. O Brasil insistiu na neutralidade até que, levado pelo afundamento de 3 navios mercantes nossos, o governo declarou-se em estado de beligerância com as potências centrais e seus aliados. Era o dia 25 de outubro de 1917. No começo de janeiro de 1918, falava-se na Marinha sobre o envio de uma força naval para a Europa, com o fim de participar da guerra naquele teatro de operações. A 7 de maio, os primeiros navios suspenderam, seguidos depois de outros, que vieram a formar, juntos, a Divisão Naval em Operações de Guerra, DOG, comandada pelo vice-almirante Pedro Marques de Fronte. No total, eram 8 navios, os cruzadores Rio Grande do Sul e Bahia, os contratorpedeiros Piauí, Paraíba, Santa Catarina e Rio Grande do Norte, Tender Belmonte e rebocador Laurindo Pita. Na rota para a África, Dakar, a divisão naval realizou ataques a submarinos. De Dakar, os navios partiram para Gibraltar, a fim de patrulharem aquelas águas, onde pouco tempo antes um navio britânico foi afundado por ação de submarino inimigo. Tais operações de patrulhamento não chegaram a completar-se, pois a 11 de novembro de 1918 o armistício foi assinado. Em seu conjunto, a guerra foi muito violenta tanto no mar como em terra. Diferente de tudo que já houvera até então, o conflito surpreendeu estrategistas e táticos com as novidades que apareceram. De europeia ela tornou-se mundial, ao longo de todos os meridianos. Envolveu a Europa, a América e o Oriente, onde o Japão, que emergia como potência, impôs condições ao Kaiser. O fim da guerra assinalou também o começo do declínio inglês, e dali a 2 décadas a Royal Navy deixaria de ser a maior do mundo, sendo mais tarde superada pela Marinha Norte-Americana, a US Navy, correspondendo esta ao crescimento impressionante dos Estados Unidos. O contratorpedeiro Santa Catarina, de fabricação inglesa, foi incorporado à Marinha do Brasil em 1910. Acervo fotográfico do Serviço de Documentação da Marinha. Submarino F1,
um dos 3 primeiros submarinos da Marinha do Brasil, de fabricação italiana, foi incorporado em 1914. Acervo fotográfico do Serviço de Documentação da Marinha. O período entre guerras. A Primeira Guerra Mundial trouxera grandes alterações ao mundo. Com ela findou também uma época, a Belle Époque. No mar, a década que imediatamente a antecedeu e o período em que durou foi reconhecido pelos franceses como l'âge d'or de la marine, a Era de Ouro da Marinha. Isto porque nunca antes o poderio das esquadras foi tão formidável. Nunca haviam navegado, até então, navios tão grandes sobre os mares. Foi uma época de refinamento em todos os setores. Foi o tempo do último universalista na ciência, Poincaré, do lançamento da teoria da relatividade, por Einstein, do apogeu da corrida colonialista, do início das preocupações sociais da Igreja, da reformulação do mapa da Europa em favor das aspirações nacionalistas. Em suma, entre 1880 e 1918 terminou não apenas um século, mas toda uma estrutura social e política, e novas preocupações vieram à mente dos responsáveis pelo destino da humanidade. A guerra debilitara economias nacionais. A antiga supremacia britânica estava abalada. Novas forças emergiam no cenário mundial. Os norte-americanos haviam desembarcado pela primeira vez na Europa em missão de guerra e, ao chegarem à França, disseram estar retribuindo os esforços do Marquês de Lafayette em prol de sua independência, cerca de 1 século e meio antes. Isso tinha, então, grande significado. Tudo se decidirá pela força. A guerra havia sido exatamente como dissera Clausewitz, a continuação da política por meios violentos. Só que da política de gabinete, a portas fechadas, em conversações bilaterais. O sistema de alianças, que gerara enorme rede intrincada entre as nações europeias, mostrará-se fatal. Em todo esse esquema, as marinhas e os exércitos eram os poderosos instrumentos de execução da política, ou, quando menos, excelentes argumentos para o diálogo, bastante convincentes. Agora os vencedores queriam desforrar-se dos vencidos por uma catástrofe em que todos tinham sua parcela de responsabilidade. A França estava decidida a cobrar da Alemanha os custos de todas suas divergências com os germanos, que já eram milenares. Em tudo isso, sobrou um homem bem intencionado, Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos da América. Ele compreendeu que um novo mundo se formava. O Império Russo caíra em 1917 e a velha Rússia dos czares se comunizava. O Império Austro-Húngaro esfacelara-se, libertando as nacionalidades oprimidas da Europa Central. A Alemanha, a Grã-Bretanha e a França estavam exaustas. O Império Alemão se desfizera. O Japão progredia sem desgastes no Extremo Oriente. A América Latina era ainda, junto com a África, palco das representações dos artistas da economia europeia e norte-americana, cada vez mais desta do que daquela. Onde iria parar o mundo? Wilson quisera pôr fim às negociações bilaterais ameaçadoras da paz. Insistiu pela criação de uma Assembleia de Nações, onde se pudessem discutir as questões comuns. E apareceu a Liga das Nações. Era, pelo menos, uma esperança. Quanto às armas, reapareceu a velha questão, reduzir os armamentos. Como se isso fosse segurança da paz, quando os espíritos se mantêm armados. Isso já não tem mais sentido, sobretudo quando já se viu um país semidesarmado como os Estados Unidos, preparar-se. Em pouco tempo de maneira fantástica durante o segundo conflito mundial do século XX. HMS Eagle, navio aeródromo da Real Marinha Inglesa do período imediatamente posterior à Primeira Guerra Mundial, acervo fotográfico do Serviço de Documentação da Marinha. As preocupações com o desarmamento, porém, ficaram na pauta. E as grandes vítimas foram as esquadras. A alemã já se afundara por vontade própria no fundeadouro de Scapa Flow, abrindo as válvulas de fundo de todos os seus navios, em 21 de junho de 1919. Sucederam-se as famosas conferências navais, quando se tentou estabelecer um equilíbrio entre as diversas potências quanto à composição de suas frotas de guerra. Tudo foi, entretanto, inútil. Não se chegou a um acordo que todos julgassem razoável e começaram as defecções. Em breve cada um teria a marinha que quisesse, fora do controle internacional. A Alemanha, esmagada por compromissos de pós-guerra que não poderia cumprir, buscava a revanche. Encontrou em Hitler o homem que conseguiu encarnar os anseios pela restauração de seu antigo poderio, só que dessa vez em meio às mais infames violências. Em pouco tempo a Alemanha negociava com seus antigos vencedores de igual para igual. Foi formando uma marinha e aguerrindo um fabuloso exército. O medo da guerra apenas adiou-a.
A devassidão da política francesa e a complacência inglesa permitiram a ascensão de um poder militarista capaz de trazer as mais graves dificuldades à Europa. A Alemanha e a Itália levantaram-se como as grandes ameaças. Muito mais aquela do que esta. As guerras localizadas e as conquistas sucediam-se: Etiópia, Manchúria, Tchecoslováquia, Áustria, etc. O último passo foi dado pela invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939. A 3 de setembro a guerra começou. A Segunda Guerra Mundial. A guerra eclodira, finalmente. Era o caminho natural de tantos desentendimentos. Dir-se-ia mais tarde que aquele conflito foi uma continuação do primeiro. Uma diferença era fundamental: a guerra de 1914 estava calcada nitidamente sobre feroz concorrência internacional, em termos puramente econômicos. Quase tudo girava em torno de acirrada disputa de mercados, no que a Alemanha foi a grande concorrente da Grã-Bretanha. Era o grande finale da corrida colonial. Em 1939, embora persistissem motivos econômicos, sobretudo geopolíticos, havia indisfarçável e até gritante acento ideológico na contenda. A exacerbação de características de raça, o desejo de vingança e a subestimação da capacidade de outros povos estavam mesclados com os demais. Motivos que levaram a Alemanha à enorme guerra. Apesar de todas as aparências, ao eclodir o conflito, a Itália não contava entre os agressores, mantivera-se neutra, apesar de sua aliança com os alemães. A estratégia alemã. Hitler pusera a Alemanha sem grandes opções estratégicas ao romper-se o conflito. Mais uma vez ela era uma potência continental. Como na Primeira Guerra Mundial, quando sua rede de estradas de ferro, a melhor e a maior da Europa, lhe garantia excelentes condições para ocupar a posição interior, a Alemanha de 1939 estava magnificamente preparada para uma guerra terrestre. Em 1914, ela contava ainda com a segunda marinha do mundo, apesar das concepções essencialmente terrestres de guerra de seus chefes militares. Naqueles dias, foi a economia de forças que limitou o emprego da esquadra de alto mar, Rock Sea Flotte, com toda a sua potência. Em 1939, não havia opção naval para a guerra. Tudo já estava medido em escala continental. É fácil constatar-se isso. Em 1938, quando o almirante Raeder, comandante da marinha alemã, perguntou ao Führer quando deveria dar-se o esperado e inevitável conflito. Essa pergunta tinha importantíssima razão de ser. Em função dela, Raeder iria traçar a política naval alemã. Se a guerra fosse realmente iminente, a Alemanha trataria de prover-se de elementos capazes de realizar a guerra de corso, sempre a do mais fraco no mar, empregando submarinos, cruzadores, navios mineiros e navios de defesa costeira. Era tudo o que se poderia fazer em pouco tempo. Se a guerra fosse remota, então a marinha alemã preparar-se-ia para fazer face à marinha britânica, construindo navios de superfície de grande poder de fogo, em condições de disputar o domínio do mar com os ingleses e de obtê-lo. A resposta de Hitler foi que não se esperava a guerra antes de 10 anos, isto é, antes de 1948. Com tal elemento, Raeder elaborou o Plano Z para a marinha alemã, que pôs em prática em 1939. Por ele, a Alemanha teria em 1948 uma marinha composta de 10 encouraçados de 54.000 toneladas, 12 encouraçados de 20.000 toneladas, 3 encouraçados de bolso de 10.000 toneladas, 5 cruzadores pesados, 22 cruzadores ligeiros, 22 cruzadores de escolta, 4 navios aeródromos, 68 contratorpedeiros, 249 submarinos, etc. Em vez de tão poderosa frota, a Alemanha contou, no início do conflito, com poucos navios em relação às suas necessidades, no caso de se ter que manter uma estratégia naval de grande estilo. Em setembro de 1939, a marinha alemã, Kriegsmarine, compunha-se de 2 encouraçados prontos, Sarnoststegneisenau, 2 em construção, Bismarck e Tirpitz, 3 encouraçados de bolso, Deutschland, cujo nome mudou para Lutzow em outubro de 1939, por causa do abatimento moral que poderia trazer o afundamento de um navio com o nome da pátria, Secher e Graf Spee, 3 cruzadores pesados, 6 cruzadores ligeiros, 26 navios mercantes armados, 56 submarinos e outros navios menores, como contratorpedeiros, navios mineiros, navios auxiliares, etc. A Alemanha não pretendia engajar-se a fundo numa guerra naval, como se depreende da situação exposta acima. O pensamento de Hitler voltava-se para o continente.
Os alemães estavam impregnados das ideias do inglês Mackinder que foram expostas em seu livro Democratic Ideals and Reality, de 1919. Suas teorias podem ser resumidas em 1. Ao contrário do que afirmou Mann, ao fim do século XIX, em seu livro The Influence of Sea Power upon History, o poder marítimo e o poder terrestre alternaram-se decisivamente em longos períodos da história. 2. Quando o poder terrestre esteve no ápice, foi-lhe possível frequentemente derrotar o poder marítimo, tomando suas bases por meio de campanhas militares terrestres. 3. O efetivo domínio do mar deu à Grã-Bretanha a hegemonia mundial até o século XX. Mas as máquinas a vapor e a gasolina, as redes de estradas de ferro e de rodagem tiraram ao mar o monopólio do transporte de grandes volumes de carga. Além do mais, o próprio poderio relativo da Grã-Bretanha declinou, se comparado com o poder continental. 4. Uma vez que se tenham alcançado adequadas comunicações e um alto nível de desenvolvimento econômico, o centro da maior massa de terra estará em condições de exercer o maior poder. Este coração da terra, Heartland, compreende a Sibéria Ocidental e a Rússia Europeia. 5. Um povo vigoroso, empregando moderna tecnologia, pode vir a dominar a ilha do mundo, o Old Island, isto é a Eurásia e a África, através do coração da terra. 6. A população e os recursos da ilha do mundo podem, finalmente, tornar possível a conquista da orla da terra, Fringelandes, isto é, Grã-Bretanha, Japão, Austrália e Américas. A qualificação pesado e ligeiro refere-se ao calibre dos canhões, maior ou menor, não tem a ver com o deslocamento. Hitler também pensava assim. Seu principal problema era o do espaço vital. Desejava expandir-se justamente para o coração da terra, a fim de pôr em prática os pensamentos de Mackinder, que julgava acertados. Daí a futura campanha contra a União Soviética. Daí o escândalo de um pacto de não agressão germano-russo, assinado nas vésperas da guerra. As ideias de Hitler estavam claramente expostas no seu famoso livro Minha Luta, Mein Kampf. Não havia dúvidas. Sua estratégia haveria de ser de inspiração eminentemente continental. Nada queria da Grã-Bretanha, senão sua neutralidade. E tentou obtê-la, até ver-se compelido a lutar inexoravelmente contra ela. Sendo assim, a Alemanha apenas adotou uma tímida estratégia no mar, a do Corso. Ela tentou, por todos os meios disponíveis, usando até mercantes armados, dos quais dispunha 26 ao eclodir a guerra, arruinar o tráfego marítimo da Grã-Bretanha e de seus aliados. A conduta estratégica alemã foi, substancialmente, a mesma de 1917, a guerra submarina. Seus corsários de superfície tiveram também grande atividade, tornando-se famosos, como foi o caso do Graf Spee, afundado em decorrência da Batalha do Rio da Prata, de 13 de dezembro de 1939, ou o do Bismarck, afundado depois de memorável epopeia, em sua primeira e única viagem, em 27 de maio de 1941. A Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha mais uma vez apelou para seu poder marítimo. Tanto quanto em 1914, para ela eram vitais as linhas de comunicação no mar. Dessa vez, porém, o inimigo era muito mais fraco nos mares. Os britânicos, aliados dos franceses, desembarcaram tropas no continente europeu. A queda da França, em junho de 1940, fê-los regressar à ilha depois da tristemente famosa retirada de Dunkerque. A Grã-Bretanha estava só, enquanto um novo inimigo surgia, aproveitando-se da desgraça francesa, a Itália. Embora sem ser grande potência militar, a Itália tinha uma boa marinha de guerra, com navios modernos e oficiais competentes. Sua entrada no conflito veio alterar substancialmente a situação do mar Mediterrâneo, agravada com a defecção da França. Passou a caber à Grã-Bretanha a defesa do Mediterrâneo, em que este mar poderia interessar aos ingleses. Acima de tudo por causa do Canal de Suez. Através do mar Mediterrâneo fluíam os interesses ingleses ligados ao Extremo Oriente e ao Oriente Médio, este o principal fornecedor de petróleo para a Europa Ocidental. Os britânicos não se haviam descurado. Mantinham posições na entrada, Estreito de Gibraltar, no meio, Ilha de Malta, e na saída do mar Mediterrâneo, Alexandria. Uma esquadra estabelecera-se em Gibraltar, Força H, outra tinha sede em Alexandria e, mais tarde, outra força naval estabeleceu-se em Malta, Força K. Os britânicos cuidavam, assim, de garantir a liberdade dos mares e por eles se defender. Restava a Hitler uma alternativa para destruir a Grã-Bretanha, a invasão, já que não poderia derrotá-la em seu elemento. Os alemães cuidaram de planejar a grande Operação Leão Marinho, Sea Lion,
para desembarcarem nas Ilhas Britânicas. Antes da invasão, bombardearam duramente o solo britânico, lançando uma terrível campanha aérea, conhecida correntemente como Batalha da Inglaterra. Os alemães encontraram, contudo, a defesa impressionante realizada pela Real Força Aérea, RAF, e, embora tenham tentado durante todo o segundo semestre de 1940 e o primeiro semestre de 1941, acabaram por desistir. Não haveriam de subjugar a Grã-Bretanha pelo ar. Haviam errado enormemente considerando o avião como arma absoluta, fazendo eco à doutrina do general Douhet, italiano, que a havia lançado entre as duas guerras mundiais, exagerando a importância do avião. O poder marítimo ainda não haveria de ceder à nova e temível arma. Embora até hoje se discuta o problema do avião em face do navio e a Segunda Guerra Mundial tenha trazido grandes novidades nesse setor, a verdade é que os usuários do mar mais uma vez venceram. A Alemanha abandonou definitivamente suas pretensões com relação à Grã-Bretanha e voltou-se, em junho de 1941, para seu verdadeiro objetivo, a União Soviética. Parecia restar para os britânicos um único sério obstáculo marítimo, a marinha italiana operando dentro do mar Mediterrâneo. Entretanto, enquanto parecia que a guerra naval terminara entre ingleses e alemães com o afundamento do Bismarck, uma já antiga e terrível ameaça surgiu no Atlântico, contra as comunicações marítimas britânicas, o submarino. A campanha do Atlântico. Ao começar a guerra, ainda em 1939, iniciaram-se os ataques do eixo à navegação dos aliados no Oceano Atlântico. Como dito, o principal meio desses ataques foi o submarino. Depois de pequena dúvida, os ingleses adotaram o sistema de comboios, que tivera tanto êxito no conflito global precedente. Os alemães, reconhecendo a impossibilidade de uma guerra regular sobre as águas, adotaram definitivamente a guerra submarina como linha de ação. O comandante da frota submarina alemã, almirante Dönitz, era partidário entusiástico desse tipo de navio. Por fim, acabaria por assumir o comando da marinha alemã, substituindo o almirante Raeder, que se desentendera constantemente com Hitler em questões estratégicas, uma delas exatamente sobre o emprego dos submarinos. Os submarinos germânicos espalharam-se por todo o Atlântico, chegando até as costas brasileiras, onde torpedeariam navios nossos, o que resultou no estado de beligerância entre o Brasil e os países do eixo Berlim-Roma, depois acrescido de Tóquio, quando do ataque japonês a Pearl Harbor, ou Porto Pérola como dizem os portugueses, em dezembro de 1941. Embora eficaz, o sistema de comboios era mais vulnerável do que durante a Primeira Guerra Mundial. Devido aos novos recursos com que contava a guerra sob as águas. O índice de afundamentos era maior onde não chegava proteção aérea à navegação, uma vez que as distâncias eram superiores ao raio de ação dos aviões encarregados dessa cobertura. Mesmo depois da entrada dos Estados Unidos da América na guerra, com a utilização de bases em ambas as margens do Atlântico, na Groenlândia e nas ilhas de Cabo Verde, persistia uma grande área ao norte daquele oceano, conhecida como Black Pit, onde não alcançava a cobertura aérea aos comboios. Aí davam-se grandes perdas. Foi uma invenção norte-americana que liquidou com o Black Pit, o navio aeródromo de escolta, dos quais os Estados Unidos construíram nada menos do que 121 unidades durante o conflito. Tais navios faziam a cobertura aérea próxima ao comboio, integrando sua escolta. Com eles organizaram-se os grupos de caça e destruição, Hunter-Killer Groups, que reduziram consideravelmente o efeito dos submarinos inimigos. A partir de então os mares podiam ser completamente cobertos pelos aviões destinados à proteção da navegação mercante. Ao todo, os U-Boats alemães, U-Booten, afundaram 2.775 navios mercantes aliados, dos quais apenas 28% navegavam em comboio. De um total de perdas de 23.351.000 toneladas pelas mais variadas causas, os submarinos alemães foram responsáveis por 14.573.000 toneladas, ou sejam 62,4% dos afundamentos. A Alemanha empregou 1.175 submarinos em toda a guerra, tendo perdido 781 deles, enquanto a Itália perdeu apenas 85 submarinos, sendo que 21 desses navios no Oceano Atlântico. É de se notar, no entanto, que os aliados realizaram mais de 300.000 viagens marítimas com êxito através do Oceano Atlântico, ao mesmo tempo que muitas outras centenas de milhares de viagens se realizaram sem dano nas águas costeiras da Grã-Bretanha. Tais dados motivam-nos a crer na importância das comunicações marítimas e na necessidade de protegê-las. Daí a relevância do controle do tráfego marítimo.
Foi dentro de todo esse esquema, na defesa da navegação mercante dos aliados, que se empenhou a Marinha do Brasil na campanha do Atlântico. O Brasil na Segunda Guerra Mundial. A posição geográfica do Brasil era extremamente importante para os aliados na defesa do tráfego marítimo, como ainda hoje o é em relação ao Atlântico Sul. Natal e Recife vieram a ser pontos da maior importância no esquema de proteção às linhas de comunicação dos aliados no Atlântico. Os alemães vinham já exercendo hostilidades contra a navegação mercante brasileira e, até julho de 1942, somavam-se 13 navios nacionais atacados pelos corsários submarinos. Entre 15 e 19 de agosto daquele ano, o submarino U-507 afundou 5 navios mercantes brasileiros, perfazendo uma perda de 14.795 toneladas, perecendo ou desaparecendo 607 pessoas. Tais agressões levantaram a opinião pública e motivaram o governo brasileiro a decretação do estado de beligerância com o eixo, a 22 de agosto de 1942. A ameaça era essencialmente submarina e a missão haveria de ser primordialmente a de proteção aos comboios e de defesa da costa. Para isso, a Marinha precisava contar com navios de escolta e navios de defesa costeira, ou seja, contra-torpedeiros, navios mineiros, navios patrulha, principalmente. Ao ser o Brasil envolvido na Segunda Guerra Mundial, a Armada dispunha do seguinte poder naval: a Esquadra Antiga, conjunto de navios cujas datas de construção, no estrangeiro, variavam entre 1908 e 1917, além de um navio-tanque de 1924 e uma flotilha de 3 submarinos, construída na Itália em 1937, ao todo 38 navios com, aproximadamente, 75 mil toneladas em um lote, bem mais moderno, constante do programa de renovação, parte ainda em execução nos estaleiros nacionais, além de uma encomenda, feita na Inglaterra, depois cancelada, por ter o governo britânico requisitado as unidades para seu serviço. Grande parte desse programa de renovação já havia sido entregue e incorporada antes da guerra e o restante o foi no curso dos anos de beligerância, bem como um lote de 6 corvetas, inicialmente encomendado pelo governo da Grã-Bretanha e posteriormente, mediante negociações das partes interessadas, cedido ao Brasil, em agosto de 1942, ao todo 26 navios, com cerca de 22.300 toneladas. Além desses elementos que formavam a Força Naval Brasileira, o governo requereu e obteve dos Estados Unidos da América do Norte, de acordo com o Lend-Lease Act, 24 outras unidades, novas e homogêneas, adequadas à natureza da campanha que a Esquadra Nacional se viu obrigada a empreender. Essas requisições foram entregues e incorporadas à Marinha na vigência dos anos de guerra, entre setembro de 1942 e março de 1945, e corresponderam a contratorpedeiros e caça-submarinos, cascos de aço e cascos de pau, ao todo 24 unidades, com 15.104 toneladas. A esquadra antiga compreendia 2 encouraçados, tipo Dreadnought, de 19.280 toneladas, o Minas Gerais e o São Paulo, 2 cruzadores ligeiros, tipo Scout, de 3.150 toneladas, 7 contratorpedeiros, sendo 6 de 560 toneladas, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Santa Catarina e Mato Grosso e o Maranhão, de 934 toneladas, 2 navios tendres, o Belmonte, ex-alemão confiscado por ocasião da Primeira Guerra, de 5.200 toneladas, e o Ceará, de 4.100 toneladas, um navio escola, o Almirante Saldanha, de 3.325 toneladas, 4 submarinos, o Maitá, de 1.380 toneladas, e 3 da série T, Tamoio, Timbira e Tupi, de 688,52 toneladas, uma corveta, a Jaceguai, de 815 toneladas, 3 navios-tanques, o Marajó, de 7.830 toneladas, o Potengi, de 600 toneladas e o Novais de Abreu, de 500 toneladas, um monitor fluvial, o Pernambuco, de 500 toneladas, 4 navios hidrográficos, o Aspirante Nascimento, de 915 toneladas, o Rio Branco, de 895 toneladas, o Itacuruçá, de 210 toneladas, e o Lamayer, de 290 toneladas, 3 navios auxiliares, o Itaçucê, de 2.054 toneladas, o José Bonifácio e o Vital de Oliveira, ambos de 1.300 toneladas, 4 avisos, o Amapá e o Voluntários da Pátria, de 320 toneladas, o Oiapoque, de 295 toneladas, e o Mário Alves, de 290 t,
E, finalmente, 4. Navios mineiros, o Itapemirim, de 340 toneladas, o Itaparica, de 240 toneladas, o Iguape, de 150 toneladas e o Itajaí, de 125 toneladas. O programa de renovação, que teve seu início oficial em 11 de junho de 1936, com o batimento da quilha do Monitor Parnaíba, constituiu um notável empreendimento em que se empenhou a administração do ministro da Marinha, Almirante Henrique Aristides Guilhem, como que antevendo a série de tarefas que a Marinha de Guerra seria chamada a cumprir. Compreendia 3 contratorpedeiros condutores de flotilha, de 1.500 toneladas, Marcílio Dias, Marise Barros e Grinalg, 6 contratorpedeiros da série A, de 1.350 toneladas, Amazonas, Araguaia, Acre, APA, Araguari e Ajuricaba, 6 corvetas da série C, de 550 toneladas, Carioca, Cabedelo, Caravelas, Camaquã, Camocim e Cananéia, 2 monitores fluviais, o Parnaíba, de 595 t, e o Paraguaçu, de 650 toneladas, 6 corvetas de 813 toneladas, antiga encomenda inglesa à Organização Henrique Lage transferida para a Armada em 24 de agosto de 1942, as Henrique Dias, Matias de Albuquerque, Fernandes Vieira, Vidal de Negreiros, Felipe Camarão e Barreto Menezes, 2 caça-submarinos, o Rio Pardo e o Rio Negro, ambos de 132 toneladas. O reforço, consequente da Lei de Empréstimos e Arrendamentos, obtido nos Estados Unidos, foi constituído de 8 contratorpedeiros de 1.500 toneladas, Série B, Bertioga, Bracuí, Bauru, Baependi, Benevente, Babitonga e Bocaina, 8 caças da Série G, de cascos de aço, caças-ferro, de 335 toneladas, Guaporé, Gurupi, Guaíba, Gurupá, Goiâna, Grajaú e Graúna e, finalmente, mais 8 caças, de casco de madeira, caças-pau, de 108 toneladas, Javari, Jutaí, Juruá, Juruena, Jaguaribe, Jaguarão, Jacuí e Jundiaí. Todas essas unidades, de construção recente na data da entrega, foram transferidas da esquadra norte-americana parceladamente, sendo parte em Miami e parte na base brasileira de Natal. Resumindo, a frota de combate compreendia: esquadra antiga, 38 navios, 75.000 toneladas. Programa de renovação, 25 navios, 22.300 toneladas. Lend-Lease Act, 24 navios, 15.000 toneladas. Total, 87 navios, 112.300 toneladas. Com tal força naval, o Brasil dedicou-se à defesa das águas territoriais contra, principalmente, a ameaça submarina e participou ativamente das missões de escoltar comboios aliados pelo Oceano Atlântico. Sua composição em operações de guerra dividia-se entre a Força Naval do Nordeste e a Força Naval do Sul. Ao todo, a Marinha do Brasil participou da escolta de 251 comboios, de 2.981 unidades mercantes de diversas nacionalidades. Desse total de comboios, 195 foram exclusivamente escoltados por navios de guerra brasileiros. Nossas perdas somaram 940 homens, entre oficiais, suboficiais, sargentos, cabos e marinheiros, tanto da Marinha de Guerra como da Marinha Mercante. Perdemos nas operações a corveta Camaquã, o navio auxiliar Vital de Oliveira e o cruzador Bahia, este último pouco após a guerra, quando participava da proteção, no Atlântico, das tropas norte-americanas que regressavam da Europa, desaparecido vítima de terrível explosão acidental. A Marinha Mercante perdeu um total de 33 navios, afundados ao correr do conflito. No Oceano Pacífico, o Japão alinhara-se com os países do eixo, ampliando para Roma, Berlim e Tóquio. Sua política expansionista na Ásia inquietava enormemente os Estados Unidos da América, de quem o Japão era grande comprador de matérias-primas. A Guerra da China, resultante da expansão japonesa sobre o continente, começara em 1937, apesar dos protestos levantados na Liga das Nações. Nada, entretanto, conteria o Japão. Esse país padecera grandemente a pressão de potências ocidentais, principalmente entre os Estados Unidos da América e a Rússia czarista, cedera em detrimento de sua soberania, porém, preparou-se cuidadosamente para provar que a raça amarela não era inferior à branca. Desde
Meados do século XIX, especialmente depois que foi obrigado a abrir seus portos ao comércio ocidental sob a ameaça dos navios norte-americanos do Comodoro Perry, 1853, o Japão enviou seus estudantes e técnicos à Europa, enquanto recebia em seu território elementos estrangeiros que lhe deixavam know-how. Depois de se sentirem seguros, os japoneses dispensaram a atenção estrangeira e dedicaram-se a seu desenvolvimento por conta própria. Ao findar o século XIX, disputavam com a China domínios continentais, Coreia, o que resultou na Guerra Sino-Japonesa, de 1894 a 1895. Mais tarde, ajustaram velhas contas com a Rússia, por ocasião da Guerra Russo-Japonesa, de 1904 a 1905. Em ambas as ocasiões mostraram-se extraordinários marinheiros, vencendo, respectivamente, dentre outras, as grandes batalhas de Yalu, 17 de setembro de 1894, e Tsushima, 27 e 28 de maio de 1905, ambas de enorme valor tático. Descortinaram naquela ocasião para o mundo a fraqueza inesperada da China tradicional e as gravíssimas dificuldades do regime russo. No primeiro caso, o chinês, a consequência da derrota foi o esquartejamento da China pelas potências europeias, cada uma disputando seu quinhão, o que gerou naquele país sério descontentamento, culminando em revoltas contra os espoliadores estrangeiros, das quais a mais famosa foi a revolta dos Boxers, em 1900. No segundo caso, desgastara-se a Rússia numa guerra difícil, cujo teatro de operações estava extremamente longe de suas principais forças, tanto navais como terrestres, dando lugar a graves demonstrações de inquietamento interno, das quais a mais célebre é, sem dúvida, o caso do encouraçado Potemkin, 1905, junto com a Revolução do mesmo ano. Um comboio aliado na Segunda Guerra Mundial. Acervo fotográfico do Serviço de Documentação da Marinha. Saído sem desgastes da Primeira Guerra Mundial e vitorioso nos dois conflitos precedentes, o Japão preparara-se para prosseguir o caminho de conquistas territoriais. As contínuas agressões realizadas contra a Ásia continental levaram os Estados Unidos, por fim, a cancelarem o envio de matérias-primas para o Japão, uma vez que caducara em 1940 o Tratado Comercial de 1911. Isso tornava extremamente crítica a posição japonesa, já que exigia busca em territórios estrangeiros das matérias-primas que faltavam no arquipélago nipônico. A grande investida haveria de ser contra as Índias Orientais holandesas, ricas e populosas, fornecedoras de petróleo e borracha, dentre outros produtos. Também a Malásia era importante, por sua rica produção de borracha. Matéria-prima. O grave problema japonês, que seria solucionado, esperavam os nipônicos, pela conquista das áreas produtoras. Entretanto, a neutralidade norte-americana diante do avanço japonês parecia cada vez mais difícil. A guerra contra os Estados Unidos parecia cada vez mais próxima. Finalmente, uma decisão ficou tomada. Era preciso garantir as comunicações marítimas do Japão com suas novas, futuras, fontes de matérias-primas no Sudeste Asiático. No meio delas estavam as Ilhas Filipinas, ainda nas mãos dos norte-americanos. Se os Estados Unidos rompessem sua neutralidade e adotassem atitude hostil à política japonesa, as comunicações marítimas vitais estariam seriamente ameaçadas. A grande e definitiva cartada era liquidar com a ameaça norte-americana ocupando as Filipinas e fazendo guerra, portanto, contra os Estados Unidos da América. Conhecia-se a capacidade industrial norte-americana, embora esta fosse menosprezada por muitos chefes japoneses. Contudo, por medida de segurança, o primeiro golpe nos Estados Unidos deveria ser fatal, de modo a fazê-los desistirem de prosseguir na guerra. Daí a violência do ataque a Pearl Harbor, Porto Pérola, em dezembro de 1941, com a intenção de destruir o grosso da Esquadra do Pacífico, encouraçados e navios aeródromos, principalmente estes últimos. Pretendia-se que, com tal golpe, os norte-americanos desistissem da contenda e aceitassem as conquistas japonesas na Ásia como um fato consumado. Não foi isso, porém, o que aconteceu, mas o oposto. Estimulada pela terrível agressão de 7 de dezembro de 1941, a nação norte-americana levantou-se em armas no maior e mais difícil teatro marítimo da história, o Oceano Pacífico. Peculiaridades do Teatro do Pacífico. Por sua imensidão, o Oceano Pacífico trouxe dificuldades nunca antes enfrentadas pelas marinhas nas guerras navais. A mais característica de todas elas foi o apoio a ser dado às esquadras em tão longas distâncias, fora de suas bases. A solução norte-americana foi a criação do Trem da Esquadra, Maintenance Fleet, isto é,
Um grupo de navios portadores de sobressalentes, combustível, oficinas especializadas para reparos etc. Outra questão foi o desenvolvimento, em elevado grau, das doutrinas anfíbias, para o desembarque nas diversas ilhas daquele oceano. Outro aspecto marcante da guerra no Pacífico foi a afirmação do navio aeródromo como navio capital, logo após a Batalha de Midway, 1942. Encouraçado de bolso Admiral Graf Spee, navio de guerra alemão do período entre guerras. Acervo fotográfico do Serviço de Documentação da Marinha. Sustentam os estrategistas, dentre eles Bernard Brody, com justa razão, que não se pode falar em domínio do mar no Oceano Pacífico, em face da extensão de sua área. A Segunda Guerra Mundial exemplificou bem isto, vendo-se constantemente a ação da esquadra japonesa, do começo ao fim do conflito, apesar da investida constante da esquadra norte-americana. Até a campanha submarina, por parte do Japão, assumiu aí aspectos particulares. Ao contrário dos alemães, que atacavam a navegação mercante, os japoneses visavam destruir os navios de guerra inimigos. Com isto, pretendiam poupar sua própria esquadra de ataques de navios norte-americanos. O fim da guerra. O ano de 1945 marcou, de modo diferente, o fim do conflito nas duas metades do planeta, Ocidente e Oriente. Na Europa, a Alemanha foi vencida em terra, porque não teve condições de lutar no mar. Empregando estratégia eminentemente terrestre, a Alemanha foi vencida em terra. Não conseguiu sequer atravessar o Canal da Mancha, apesar do enorme desgaste que abateu sobre os aliados a campanha submarina do Atlântico, que, por ser corsária, passou também o atestado de fraqueza da marinha alemã. O poder marítimo aliado manteve, com todas as dificuldades, as necessárias comunicações entre a Europa e a América. Até mesmo quando foi precaríssima a situação marítima da Grã-Bretanha no Mediterrâneo, em 1942, os alemães não souberam tirar proveito disso, juntamente com os italianos. Naquele mesmo ano, na Europa, o eixo sofreu sua pior derrota, a campanha da Rússia, exatamente como Napoleão 130 anos antes. No Oriente, o inimigo foi vencido no mar. Potência marítima de muitos louros, ilha de situação estratégica bem próxima daquela da Grã-Bretanha, o Japão teve suas rápidas e brilhantes vitórias militares na primeira fase da guerra graças ao uso adequado de seu poder marítimo. Quando sua esquadra não foi mais capaz de arrostar a esquadra norte-americana, quando lhe faltaram os meios de proteger sua marinha mercante nas importantíssimas linhas marítimas entre as fontes de matérias-primas e a metrópole japonesa, o Japão começou a sentir o sabor da derrota. A terra venceu-se pela terra. O mar venceu-se pelo mar. Argumenta-se, entretanto, com razão, que duas foram as causas principais da derrota alemã, a guerra em duas frentes e a falta de uma marinha poderosa. O primeiro caso, entretanto, liga-se à própria geopolítica alemã, como visto antes. O segundo caso deve-se à negligência e ao pouco caso dos que, voltados exclusivamente para a terra, não têm a verdadeira dimensão do que pode significar o mar, tanto na paz, para o progresso e o desenvolvimento, como na guerra, quanto menos para a defesa dos mais caros ideais do homem.